Você que trouxe a sua Bíblia, eu gostaria que você acompanhasse comigo a leitura no livro de Juízes, capítulo 6, versículo de número 11 e versículo de número 12. O tema da mensagem é lições com Gideão. Amém? Lições com Gideão. Amém? Todos acharam? Juízes, capítulo 6, versículo de número 11 e versículo de número 12. Quando você acha aí, irmãos, nós vamos aprender com este jovem algumas coisas que vai servir para mim e para você de lição na nossa vida no dia a dia. Às vezes nós precisamos aprender coisas simples, mas que no mundo físico e no mundo espiritual traz a mim e a você uma grande diferença. Amém? Todos acharam? Diz assim: então o anjo do Senhor veio e se assentou debaixo do carvalho de Ofra, que pertencia ao Abierita, Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo em um tanque de prensa uvas para escondê-los dos medianitas. Amém? Pode se sentar, em nome de Jesus. Irmãos, essa passagem, quando nós começamos a ler ela ou estudar, Israel estava vivenciando um grande e difícil momento, a qual os medianitas estavam oprimindo Israel, porque Israel havia pecado contra Deus, Israel tinha se afastado de Deus, então os inimigos o oprimiam. Algumas coisas que vamos ler aqui a respeito deste jovem. Gideão foi escolhido por Deus para se tornar o libertador daquela nação. Qual foi o motivo que Deus escolheu a mim e a você? Talvez você está aqui nesta noite, como eu estou. A minha família é grande. E no meio da sua família, por ela ser grande, Deus escolheu você, Deus levantou você, Deus levantou a mim para uma missão, como Gideão. Aqui a história vai dizer que ele era de uma família muito pequena, uma família muito simples, uma família muito pobre. E dentro desta passagem, quando Deus estava falando com ele através do anjo, ele se sentiu menor, como muitas vezes eu e você nos sentimos menores. Às vezes pela condição social que vivenciamos, às vezes pela condição financeira que você vive, ou às vezes a condição que você vive no meio da sociedade, às vezes você se sente o menor. Segundo, ele era um guerreiro e era valente. De acordo que Gideão ia crescendo, ele foi o quê? Treinado para ser um guerreiro, porque Deus já havia escolhido ele antes mesmo que ele pensasse para uma grande batalha. Assim é comigo e com você, irmãos. Antes mesmo de eu e você nascer, Deus já havia nos escolhido. Até para nascer é uma guerra. Terceiro, Gideão já havia demonstrado sua fé em Deus. Você já demonstrou a sua fé em Deus? No final da mensagem, eu vou te contar o testemunho que Deus me deu na última sexta-feira que eu preguei aqui. Assim que eu saí da igreja,
para buscar minha filha na escola. Você vê como que Deus cuida de nós. Será que já demonstramos a nossa fé em Deus? Até onde você crê em Deus? Até onde você confia em Deus? Diante de tudo que você está enfrentando, está vivenciando. E aqui nós estamos vendo que Gideão já demonstrava sua fé em Deus, que é o versículo de número 13. Gideão respondeu: Ah, Senhor meu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contavam quando diziam? Irmãos, o problema não estava sobre Gideão. Não foi o Senhor que nos tirou do Egito. O problema não estava sobre Gideão. O problema estava sobre o povo que havia tomado decisões erradas, que fizeram coisas que desagradaram a Deus. E quando alguém faz alguma coisa que desagrada a Deus, Deus se afasta. Vou te dar um exemplo. Quando eu e você praticamos coisas que entristecem o Espírito Santo, a primeira coisa que acontece em mim e você, nós perdemos o brilho nos nossos olhos. Porque nós refletimos, transmitimos a essência do Espírito Santo. Então toda vez que nós erramos, Deus se distancia de nós. Porque Ele não compartilha o quê? A sua santidade com o pecado. Foi o que aconteceu aqui, irmão. Por isso que os medianitas constantemente oprimia Israel. Então vamos lá. Humildade de Gideão. Versículo 15. Nós vamos ver a humildade de Gideão. Olha o que diz o versículo 15. Gideão respondeu de novo, dizendo: Ah, Senhor, como posso libertar Israel? O meu clã é o menor importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Quantas vezes você já disse isso? Às vezes você tem uma oportunidade na vida, às vezes alguém te propõe algo e você já fala assim: ah, eu não posso, eu não tenho condição, eu não sou capaz. Irmãos, às vezes eu e você, nós não acreditamos em nós mesmos. Se eu e você não acreditar em si próprio, quem vai acreditar? Primeiro é Deus. Mas nós temos que confiar em nós mesmos, que somos capazes. Aqui Gideão falou: Senhor, eu sou menor. Como eu vou libertar o povo do Senhor se eu sou menor? Irmão, Deus só requer de mim, de você, o sim. Deus só requer de mim, de você, que nós damos a Ele o espaço na nossa vida para Ele operar o impossível. Dando sequência. Ele não achava que era o homem certo para o trabalho, mas Deus sabia. Deus já havia escolhido. Quantas vezes nós chegamos na igreja, temos a oportunidade e nós falamos: não, irmão, não quero isso não. Essa oportunidade não é para mim não. Dá essa oportunidade para o outro irmão lá, porque o outro irmão lá é mais capaz do que eu. O outro irmão lá fala melhor do que eu. Irmão, eu tenho às vezes certa dificuldade de pronunciar algumas coisas. Mas isso não pode me impedir
de fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. A dificuldade que você tem não pode ser empecilho para impedir daquilo que Deus quer fazer através da sua vida. Gideão se sentiu menor. Minha família é muito pobre. Eu não sou capaz de fazer esse trabalho que o Senhor delegou a mim, que era trazer sobre Israel a libertação, mostrar para aquele povo, porque sem Deus não podemos nada. Juízes 8, 22, vai dizer: os israelitas disseram a Gideão: reine sobre nós você, o seu filho e o seu neto, pois você nos libertou das mãos dos medianitas, ou de Midian. Ele era um menor, irmão, e agora eles estão dizendo: reina sobre nós. Irmãos, Deus pega as coisas loucas para confundir os sábios. Existem muitas pessoas eloquentes, muitas pessoas inteligentes, mas às vezes Deus usa aquele que nem sabe falar direito para surpreender o entendido, para surpreender o inteligente. Como Deus pegou Gideão, irmão, ele estava malhando trigo, protegendo o trigo do inimigo, para o inimigo não roubar. Mas Deus assenta ao lado dele e começa a conversar. Deus falou: você é muito valoroso. Quantas vezes nós não valorizamos, irmão, a nós mesmos? Quantos de nós já olhamos no espelho e às vezes não concordamos naquilo que Deus fez na nossa aparência? Meu irmão, eu sofri muito bullying na escola por ser baixinho. Às vezes as coisas que nós ouvimos, irmão, não pode se tornar barreira para nos parar. Irmãos, vocês estão rindo? Mas eu sofri muito bullying. Tinha um professor de matemática. Toda vez que eu chegava na sala de aula, ele mandava eu chegar perto do apagador, da tomada da sala, para ver se eu tinha crescido. E os demais riam. Quando eu trabalhava de funcionário, muitas vezes eu fui humilhado por pessoas mais antigas na empresa. Eu sempre tinha comigo assim: dias melhores virão. Gideão cansou de ser humilhado, cansou de ser desprezado, cansou de ser rejeitado, mas eu creio que dentro do seu coração ele tinha certeza que dias melhores iam vir, como é para mim e para você. Eu creio que dias melhores virão. Eu já cansei de dizer aqui, eu e meu irmão já sofremos muito na nossa família. Rejeitado desde a infância. Imagina se isto tivesse se tornado um empecilho. Hoje não estaríamos aqui. Mas Deus, quando escolhe alguém, Ele muda a história. Foi por isso que Deus te escolheu, para mudar a sua história. Como mudou a história de Gideão. Agora o menor está sendo pedido: reina sobre nós. Porque você foi escolhido para nos libertar. Então vamos lá. Como Deus lhe deu a vitória sobre o exército dos midianitas? Sabe qual era a quantidade dos inimigos? 135 mil homens. O exército de Gideão
era apenas de 32 mil homens. E quando Deus começou a sondar esses 32 mil homens, Ele viu que muitos não estavam aptos, preparados para lutar. Toda vez que a gente vem na igreja, a gente às vezes fica triste de ver a igreja vazia. Irmão, você não tem que ficar triste. Porque Deus já sabe quem vai morar no céu com Ele, irmão. Ele já sabe. Ele já tem um seus escolhido. Como tinha 32 mil homens, Deus falou com o Gideão: Gideão, tem muita gente aí. Quando Deus deu a ordem, de uma só vez, 22 mil homens foram embora. As pessoas hoje querem servir a Deus só se Deus dá alguma coisa para ele. Servir a Deus é quando você não tem nada. Aí que Ele faz o nada se tornar tudo. Gideão servia a Deus quando ele não tinha nada. Juízes 7, 16 e 18. Dividiu os 300 homens em 3 companhias e pôs nas mãos de todos eles trombeta, cântaros vazios, com tocha dentro. Até o 18. Quando eu e todos que estiveram comigo tocarmos as nossas trombetas ao redor do acampamento, toquem as suas e gritem pelo Senhor e por Gideão. Irmãos, era 32 mil homens. A primeira separação foi embora 22 mil homens. A segunda separação ficou 10 mil homens. Deus falou: 9.700 homens vão embora, porque eles eram covardes e medrosos. Aí sobraram apenas Gideão e 300 homens. Sabe qual foi a arma desses homens? Olha só, Gideão e 300 homens, 300 tochas, 300 trombetas e 300 vozes. Era a arma que Deus deu àqueles homens para lutar. Eu vou abrir agora um parênteses. Por que Deus permitiu os outros ir embora? Porque se os outros 32 mil homens permanecessem com Gideão, Israel ia bater no peito e falar assim: o nosso exército, com a nossa força, venceu o inimigo. Deus queria mostrar para aqueles que se afastaram dele: só vence qualquer dificuldade se Deus estiver à frente. Gideão usou alguma arma? Não. Gideão tocou em algum inimigo? Não. Deus deu a ele estratégia. Você tem 300 homens, você vai dividir em 3 companhias ou 3 grupos. Quando eu dar ordem, vocês vão levantar a tocha, quebrar o vaso e gritar ao mesmo tempo. Irmão, a Bíblia vai dizer, olha o que diz: causou grande medo e pânico e confusão. Os próprios inimigos se mataram. E Gideão não encostou um sequer dedo no inimigo. Existem inimigos da nossa alma, irmão, que nós não precisamos tocar. Existe inimigo físico que nós não precisamos tocar. Basta nós confiarmos. Como Gideão e esses 300 homens confiou
Agora olha o que fazia a separação. O pecado foi a causa de seus problemas e eles foram oprimidos porque afastaram-se sempre de Deus. É o que está acontecendo hoje, irmão. O pecado está crescendo dentro do templo sagrado e as pessoas estão se afastando de Deus. Deus continua presente, mas a humanidade está se afastando de Deus. Por causa de quê? Do pecado. E Deus está levantando homens e mulheres para esta multidão acordar, para voltar para Deus. Primeira coisa que aprendemos com Gideão. Primeira lição. A importância de estar disponibilidade. Você tem que estar disposto. Disponível. Como nós lemos o 6:11. Coloca para nós no telão e vai passando, vocês vão acompanhando. Ele estava disponível. Ao mesmo tempo que ele estava trabalhando, malhando trigo, para Deus ele estava disponível. Deus chamou Gideão enquanto ele estava ocupado. Quantas vezes Deus tem nos chamado, mas nós estamos ocupados? É mentira isso, irmão? Nós arrumamos tantas coisas para fazer, mas não arrumamos tempo para Deus. E aqui está dizendo que Gideão estava ocupado, mas disponível para Deus trabalhar. Será que eu e você estamos disponíveis para Deus trabalhar? Segunda lição: Deus escolhe o improváveis, que está em Juízes 6:15, que já lemos, mas vou dar a introdução aqui. Gideão inicialmente duvidou de sua capacidade e considerava o menor da sua família. Senhor, o Senhor tem isso para mim, mas eu sou menor. Mas Deus não via ele como menor. Deus via ele como um homem valente, disposto a vencer. Terceira lição: a necessidade da convicção em Deus. Você convicto que Deus é real, irmão? Você crê que Jesus ressuscitou? Você crê que Jesus vai voltar para buscar a igreja? Tem muita gente que não acredita mais nisso. Tem muita gente que duvida se realmente Jesus vai voltar. Ele tinha a convicção e a necessidade que a presença de Deus estivesse sobre ele. Que é Juízes 6:16. Olha só o que ele fez. Senhor, se o Senhor é comigo, ele pediu uma prova, um sinal. Gideão exigiu uma convicção profunda do seu chamado e da presença de Deus para libertar Israel em busca da confirmação e perseverança nos desafios. O que me faz vencer os meus desafios? A presença de Deus, que me dá certeza que eu vou sair vitorioso. É esta convicção, irmão, é a presença de Deus que nos dá força para vencer os desafios. Os 2 maiores desafios que eu já enfrentei com 43 anos na minha vida, e eu vi a mão de Deus, foi quando eu era o mais novo, que eu parei de andar, e quando eu fui preso. Eu vi a mão poderosa de Deus. O que Deus é capaz de fazer. Quando você confia,
quando você tem a convicção que Deus te escolheu e você é um escolhido e uma escolhida dele, Ele vai dar vitória na hora certa, como deu Gideão. Quarto, coragem de enfrentar o medo e a dúvida. Todos nós temos dúvida. Todos nós temos medo. Se eu perguntar aqui, talvez você tenha medo de alguma coisa. Como eu já falei aqui uma vez, tem gente que tem medo de escuro, tem gente que tem medo de altura. Cada um tem o seu medo. Cada um tem a sua dúvida, porque isso é da natureza humana. Mas Gideão teve que enfrentar. Será que nós estamos enfrentando o nosso medo? Será que nós estamos enfrentando a nossa dúvida? Que está em Juízes 7, 10 e 11. Olha o que diz o 7, 10 e o 11. Se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento com o seu servo Purá e ouça o que estiveram dizendo. Depois disso, você terá coragem para atacar? Então ele e o servo de Purá desceram até os pastos avançados do acampamento. Você já viu, irmão, quando você recebe uma ameaça, você paralisa. Você perde a força de avançar. E isso traz a você o quê? O medo e a dúvida. E Deus falou com eles: vocês têm coragem de descer para ouvir o que eles estão dizendo? Gideão enfrentou o medo e a dúvida quando Deus chamou para a batalha. Deus ofereceu-lhe um sinal que fortaleceu a sua confiança. Quando Deus dá a mim e a você livramento, irmão, nos fortalece com um sinal que Deus é comigo e com você. Quinto, a importância de obedecer às instruções de Deus. Só vamos vencer, irmão, se obedecermos às instruções. O que é as instruções de Deus? Deus levantou o nosso líder. O nosso líder nos orienta o quê? Através da palavra. Se nós não obedecermos, não vamos vencer. Gideão só venceu porque ele obedeceu às diretrizes de Deus, que é o capítulo 7, versículo 16 ao 18. Dividiu os 300 em 3 companhias. Esse nós já lemos. Vai passando para nós, por gentileza, os irmãos vão acompanhando, eu vou lendo aqui o complemento. Na preparação para a batalha, Deus deu a Gideão instruções específicas como a escolha dos 300 homens e Gideão obedeceu. Se eu e você estamos aqui, irmão, é porque Deus nos escolheu. A sua família é grande ou a sua família é pequena, Deus achou graça em você e te escolheu para trabalhar, para libertar sua casa, libertar sua família, libertar o marido, libertar a esposa, libertar os filhos, neto, neta, sobrinhos, irmãos, irmãs, cunhado. Deus te levantou para trabalhar e através de você a libertação vai chegar. Sexto, a experiência de liderança com humildade. Juízes 7, do 18 ao 21. Coloca o 19, olha lá. Gideão e os 100 homens que o acompanhavam chegaram a postos avançados do acampamento pouco depois da meia-noite,
assim que foram trocadas as sentinelas. Então tocaram as suas trombetas, quebraram os cantos que tinham nas mãos. As 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os cântaros, empunhando as tochas à mão esquerda e as trombetas com a mão direita, gritaram: a espada pelo Senhor e por Gideão. Cada homem mantinha a sua posição ao redor do acampamento. E todos os medianitas fugiam, correndo e gritando. Irmão, ninguém saiu do seu posto. Aonde Deus deu a estratégia, eles mantiveram a ordem que Deus passou a eles. Quando eu e você nos mantermos no posto que Deus quer que eu e você estejamos, vamos sair mais do que vencedores. Gideão liderou os 300 homens com humildade, reconhecendo a sua dependência em Deus. Ele não hesitou em adorar e buscar orientação em Deus. Quando nós estamos passando momentos difíceis, nós buscamos orientação em Deus, nós adoramos a Deus, nós buscamos a sua presença. Gideão não hesitou em adorar, em buscar a presença e a orientação de Deus. 7º e último, a vitória é sempre do Senhor. Juízes 7, 22 ao 24. Quando as 300 trombetas soaram, o Senhor fez que em todo o acampamento os homens se voltassem uns contra os outros com as suas espadas. Muitos, porém, fugiram para Bet-sita, na direção de Zererá até a fronteira de Abel-Meolá, perto de Tobate. Os israelitas de Naftali, de Asser e de toda o Manassés foram convocados e perseguiram os medianitas. Agora, irmãos, Gideão, mensageiro a todos os montes de Efraim, dizendo: até aí. Agora mudou o papel. Antes eram os medianitas que oprimiam Israel. Agora os medianitas estão fugindo, dizendo: o Deus de Israel é poderoso. Gideão atinge o seu clímax quando, com os 300 homens, derrota o vasto exército do inimigo de 135 mil homens. Esta é a vitória, pertence ao Senhor. Realiza o impossível. Talvez você está esperando o impossível na sua vida. O homem não pode, a sua inteligência não pode, a sua capacidade não pode, somente Deus pode tornar o impossível se tornar possível. Talvez você olhe para um membro da sua família e fale: ah, esse aí é impossível, esse aí não tem jeito. Irmão, você quer mais do que Saulo? Muitos olhavam para Saulo, era um perseguidor, era um assassino. Quantos olharam para ele e falaram: esse aí não tem jeito?
Mas quando ele encontrou com Jesus, o impossível se tornou possível. Irmão, depois de Jesus, Paulo foi o maior pregador que já pisou na face desta terra. Deus revelou a Paulo coisas que não tem explicação. Só vai ter explicação quando eu e você estiver ao lado do Todo-Poderoso. Coisas que os olhos não viu, coisas que o ouvido não ouviu, coisas que o coração não sentiu, é que Ele tem para revelar a mim e a você, que viverá eternamente com Ele. Conclusão: as lições de Gideão são profundamente até relevantes para nós hoje, que possamos aprender com isso. Primeiro, humildade. O sucesso de tudo é humildade. Segundo, ter convicção. Terceiro, ser corajoso, ter coragem. Quarto, ser obediente. Como a Bíblia diz, é melhor obedecer do que sacrificar, irmão. A obediência gera o sucesso. A obediência gera a bênção. Gideão obedeceu e conseguiu a vitória. Último, disponibilidade. Está disponível ao Senhor a todo tempo, a todo momento. Deus escolhe o improváveis e o fortalece. Amém? Como diz Filipenses 4,13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. O segredo da vitória de Gideão foi o caráter que ele tinha. Ele era um homem humilde, mas também era um homem corajoso. E ele reconheceu a dependência dele de Deus, irmão. Isso tem que estar em nosso caráter. Nós temos que reconhecer quando nós estamos na condição e quando nós não estamos na condição. Existem muitas pessoas errando atrás de erro, mas não tem humildade de reconhecer. Como aconteceu aqui, ó. Israel errava uma atrás da outra e não reconhecia. E quando eles não reconheciam, o inimigo prevalecia. Assim é minha vida e a sua, irmão. Se eu e você não reconhecermos aonde nós estamos errando, o inimigo vai prevalecer. Essa é a lei no mundo físico e no mundo espiritual. Talvez você está vivenciando coisas na sua vida que às vezes é escolha que nós fazemos, ou escolha que nós praticamos. Aí vem o quê? A opressão do nosso inimigo. Ele nos oprime. Por quê? Porque nós demos a ele a legalidade. Nós demos a ele a oportunidade. Deus é culpado? Não. É porque nós escolhemos. E quando nós escolhemos, Deus se afasta e deixa você caminhar. Mas quando você se arrepende, o arrependimento genuíno, não é remorso. Remorso você pede perdão aqui, quando chega na placa amarela, cometeu de novo. Aí é remorso. O arrependimento genuíno é aquele que você pede perdão e não comete mais. Eu ouvi uma pregação sobre Davi. Davi, depois que errou, irmão, ele orou e depois ele não cometeu mais erros diante de Deus, irmão. Isso chama arrependimento genuíno. Sabe o que vai fazer eu e você morarmos no céu? Quando nós se arrependermos genuinamente. Que vai nos fazer entrar no céu.
Esse é o arrependimento que promove a salvação, irmão. Porque tem gente que acha que batizou, ele já está salvo. Tem gente que batizou e nunca mais veio na igreja. Aí fica assim, batizou, salvos para sempre. Não, irmão. A salvação é conquistada todo dia, porque todo dia nós precisamos ser libertos. Eu posso ter 30 anos de igreja, eu preciso ser liberto todos os dias. Todos os dias. Se eu fosse olhar para mim, eu tinha que chegar perto do Jonathan e falar assim: Jonathan, hoje eu não tenho condição de subir lá no altar, porque eu fiz isso, isso e isso. Mas a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Quando nós se arrependemos genuinamente, Deus vem e muda o quadro e a história da nossa vida. Ele renova as nossas forças e nos dá uma nova oportunidade. Quantas coisas você fez esta semana que entristeceu o Espírito Santo? Mas você se arrependeu e está aqui hoje. Porque Deus nos dá oportunidade. E nós abraçamos essa oportunidade. Se estamos aqui, porque nós somos de necessidades. Nós dependemos do Senhor para continuar caminhando. Porque se nós não dependêssemos do Senhor, nós não estaríamos aqui. Você estaria agora na sua casa vendo televisão. Você estaria agora passeando. Mas você viu que você tem uma necessidade que só Deus pode suprir. É por isso que estamos aqui. Amém?